Bom dia, boa tarde ou boa noite, banca. Nós somos o grupo 8, composto por mim, Vinícius Augusto, pelo Ederson Gomes e pelo José Carlos Neto. O título da nossa integradora é Soberania, do digital a material, tecnologias de gestão socioambiental e transformação agrária no Brasil. Escolhemos esse título logo na nossa primeira reunião, quando começamos a discutir o que faríamos no trabalho. Depois de uma reflexão sobre a materialidade histórica e dialética, nos perguntamos: é possível precificar danos ambientais? Essa dúvida abriu uma cascata de outras questões, um caminho que nos levou até Milton Santos, um geógrafo mais genial que o país já produziu. Para além de um olhar apurado sobre geografia, Santos também dominava a sociologia do nosso território. Em obras como Por uma Outra Globalização, em suas reflexões sobre técnica e espaço, ele nos mostra algo essencial: a técnica não se distribui igualmente pelo mundo. Ela se concentra nos países centrais e chega aos países periféricos de forma seletiva, subordinada e reproduzindo as desigualdades históricas da divisão internacional de trabalho. Essa ideia nos ajudou a responder, ainda que parcialmente, a nossa pergunta inicial, porque quando fomos atrás de quem discute a precificação dos danos ambientais, encontramos Martinez, que argumenta que existem limites à monetização dos bens naturais. Processos ecológicos complexos nem sempre cabem dentro de uma planilha financeira, ou seja, transformar carbono em crédito, em um número, em ativo, negociável, pode ser útil, mas não resolve, e às vezes até esconde as causas estruturais da degradação ambiental. E sob essa perspectiva, chegamos à temática das tecnologias que estruturam o debate do nosso trabalho. O blockchain em foco. O blockchain, de forma simples, é um sistema digital descentralizado, onde cada informação registrada vira um bloco, criptografado, único e verificável. E esse bloco se conecta ao bloco anterior, formando uma corrente, e o pulo do gato está exatamente aí. Se alguém tenta alterar qualquer informação de um bloco, toda a cadeia muda, e a rede inteira percebe na hora. Funciona assim: alguém registra uma transação ou um dado, essa informação é validada por vários computadores da rede ao mesmo tempo e só depois de validada ela vira um bloco. E esse bloco se soma aos anteriores, formando uma cadeia imutável. Os resultados são 4 garantias centrais: autenticidade, rastreabilidade, transparência e auditoria. Hoje, o principal uso dessa tecnologia no nosso tema é certificação de créditos de carbonos utilizado por bancos e empresas de crédito de carbono. Outra tecnologia abordada no nosso trabalho é o sistema ERP, Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais. Ele consiste num sistema que integra numa única base de dados centralizada as diferentes áreas de uma organização: produção, recursos humanos, estoques, compras, vendas e finanças. Pense nele como um cérebro administrativo de uma instituição, permitindo monitorar tudo em tempo real e tomar decisões com base em dados concretos. Essas duas tecnologias já são amplamente utilizadas na gestão de grandes empreendimentos, como por exemplo a Volkswagen, a Vale, a Unilever e a Nestlé, por exemplo. Mas essas são empresas com interesses privados, muitas delas com ações em crédito de carbono, o que é no mínimo ambíguo. E pensando nisso, elencamos a pergunta que guia esse trabalho, que é: como seria o uso dessas tecnologias para a consolidação funcional de mecanismos de gestão socioambiental, não a serviço do mercado, mas do planejamento público. Todas as nossas dúvidas nos faziam voltar a Milton Santos, que já alertava para a distribuição desigual da técnica no espaço. E no mesmo caminho encontramos Andrew Feinberg, que nos advertiu sobre a ilusão de uma tecnologia salvadora, a ideia de que os avanços técnicos resolveriam sozinhos os problemas sociais e ambientais. Mesmo assim, não custa sonhar, porque, como aponta Celso Furtado, a divisão internacional do trabalho concentrou historicamente riqueza e capacidade tecnológica nos países centrais e coube aos países periféricos, como o Brasil, a adequar seus territórios a critérios definidos de fora. Arthur Escobar vai além. Mostra que a própria ideia de desenvolvimento foi construída sobre referenciais eurocêntricos, que ignoram as especificidades dos territórios periféricos. Historicamente, o Brasil até avançou bastante na legislação ambiental, com o Código Florestal de 1934 ao Cadastro Ambiental Rural de 2012. Mas mesmo com esse arcabouço, seguimos dependentes de tecnologias, sistemas e de certificações desenvolvidos fora do país. Diante disso, entendemos que usar essas tecnologias
não pode se restringir a atender demandas externas, mas sim contribuir para a construção de uma capacidade nacional de planejamento e soberania digital. Isso nos leva ao nosso objetivo geral, que é discutir as possibilidades de concepção de uma tecnologia blockchain soberana, voltada à garantia de mecanismos documentais aplicados a políticas de reforma agrária, gestão socioambiental e monitoramento territorial. E, especificamente, buscamos avaliar a estrutura histórica dessas tecnologias e a lógica político-econômica a que elas servem, analisar a relação entre monitoramento ambiental, crédito de carbono e as demandas internacionais de conformidade impostas aos países periféricos, correlacionar soberania digital, soberania alimentar e gestão territorial sustentável, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e propor uma agenda de transformação territorial baseada na cooperação entre a América Latina e os países do BRICS. Voltamos então a nossa atenção à construção de uma estrutura de soberania. Para isso, propomos a criação de uma infraestrutura nacional de planejamento territorial digital. Nela, o ERP funcionará como uma plataforma de planejamento e gestão, concentrando os problemas identificados, as metas estabelecidas e os indicadores de desempenho. Já o blockchain atuaria como uma camada de autentificação e auditoria, registrando de forma criptografada tudo que for produzido, dados fundiários, ambientais e produtivos, garantindo que nada seja adulterado. Essa estrutura seria organizada em duas escalas, seguindo a divisão regional do IBGE, as regiões geográficas intermediárias, que concentraria universidades, centros de pesquisa e órgãos gestores, coordenando as informações, e as regiões geográficas imediatas, escala prioritária para o levantamento de dados e a execução das políticas juntos aos municípios e comunidades locais. Institucionalmente, contamos com o INCRA para a gestão fundiária, o ICMBio para os dados ambientais e o IBGE e a Embrapa como parceiros técnicos. As universidades públicas, respaldadas pelas leis de diretrizes e bases da educação, atuariam como núcleos regionais de levantamento e validação de dados. E toda a infraestrutura tecnológica, servidores, data center, segurança cibernética, ficaria sob responsabilidade de instituições públicas já existentes, como a SERPO, a Procergs e o PROCEMPA, e a Rede Nacional de Pesquisas. Vale dizer que o maior desafio dessa proposta não é tecnológico, é político. A descontinuidade histórica dos projetos de desenvolvimento tecnológico no Brasil, causada pela oscilação de prioridades a cada ciclo de governo. Na prática, isso significa que a documentação fundiária, titularidade, georreferenciamento, área de preservação permanente e reserva legal passaria a ser registrada em blockchain, com data e identificações únicas, reduzindo fraudes e sobreposições cadastrais. E os registros ambientais, inventários florestais, projetos de restauração e crédito de carbono seguiriam a mesma lógica, com o mesmo rigor de auditoria, hoje aplicado ao próprio mercado de carbono, só que a serviço do planejamento nacional, e não apenas a certificações externas. Essa proposta dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Fome Zero, Indústria e Infraestrutura, Ação Climática, Vida Terrestre, Instituições Eficazes e Parcerias, e também com a cooperação tecnológica no âmbito do BRICS, a infraestrutura digital chinesa, o software indiano, a experiência ambiental sul-africana, somados à nossa própria capacidade de pesquisa agropecuária e gestão territorial. Com tudo isso, esperamos contribuir para o fortalecimento da capacidade nacional de planejamento territorial, qualificando diagnósticos, ampliando a transparência institucional e subsidiando políticas públicas orientadas por evidências. Mais do que uma proposta técnica, esse trabalho é um convite ao debate. A soberania digital e soberania territorial caminham juntas e fortalecem a nossa capacidade de planejar, registrar e auditar os próprios territórios e também fortalecer a autonomia nacional. Espero que a elucidação dessa proposta tenha aberto um horizonte de possibilidades e desafios para a banca, tanto quanto abriu para a nossa equipe. E estamos abertos para dúvida aqui na aba de comentários. Espero que tenham gostado também e tenhamos uma boa vida.